Bom dia, bem-vindos a mais um GEL Vida Leve. O programa desse sábado vai estar muito especial. Eu vou receber aqui duas amigas para um quadro surpresa, então não perde. Fica por aí, porque além disso, vamos falar sobre longevidade. Qual o melhor remédio para garantir que a gente vai envelhecer bem e saudável? Compulsão, ansiedade, perguntas e respostas, então tem muito conteúdo bom. Fica comigo. Hoje o quadro começou com um segredo. Tem duas pessoas aqui que não fazem a menor ideia do que elas vieram falar nesse programa. Elas vão descobrir que o que elas representam na minha vida pode ser um dos remédios mais subestimados para a longevidade. Sejam bem-vindas, gurias. Podem entrar. Prazer receber vocês. Senta aqui bonitinho. Senta aí, que eu sei que elas já estão me olhando com essa cara assim de que será que ela vai aprontar? O que vocês vieram fazer aqui hoje? Sobre o que vocês vieram falar? Eu vim falar sobre planejamento patrimonial. Cristiane Dick. Então, me disseram que era surpresa. Então, a Cristiane Dick, a Cris e a Bianca Beck, Bia, minhas amigas há mais de 20 anos, ambas advogadas. Eu também, vocês já sabem da minha história, já fui advogada. A gente está passando por essa vida juntas há muito tempo. E eu chamei elas aqui hoje para falar de um tema surpresa. Elas não sabem qual vai ser o tema. Estão achando que vão falar de direito, né? Mais ou menos isso. Bom, a ciência me provou que essas duas pessoas aqui são muito mais importantes na minha vida do que elas podem imaginar. Então, saiu um estudo onde foi avaliado um estudo de Harvard, não é qualquer estudo, onde está sendo acompanhado pessoas que convivem em comunidade há mais de 85 anos. E essas pessoas, elas foram mapeadas. Existe até uma série na Netflix que chama Zonas Azuis, já ouviram falar? Muito legal. Foi mapeada qual é a coincidência de todos esses lugares que une a longevidade. E o que mais se comprovou nesse estudo foi que viver em comunidade, envelhecer com amigos. E ela já está com vontade de chorar, né? Eu não posso olhar para a Cristiane, que ela já chora, eu já choro junto. Que envelhecer em comunidade, envelhecer com amigos de uma vida inteira faz com que a gente envelheça de forma mais saudável. Então, gurias, eu trouxe vocês aqui para que a gente conte um pouquinho da nossa amizade para essas pessoas e para mostrar que amigos podem sim ser de longa data, podem ser da vida inteira e que é um outro tipo de relacionamento, né? Vocês lembram como é que a gente se conheceu? Eu me lembro. Como foi? Falar sobre a nossa amizade é um prazer imenso, assim. E foi na faculdade, eu me recordo de a gente fazer alguma aula juntas. E eu pensar, essa mulher está sempre carregando um chimarrão, está sempre com um sorriso no rosto, eu quero ser amiga dela. E eu me lembro que um dia tu levou um bolo, era uma aula numa sexta-feira, e fez alguma confraternização, eu disse, vou estar perto dela, vou participar disso, e a partir daí a gente se conectou. Tu viu que amizade despretensiosa é essa? Tudo eu queria chimarrão e bolo. Sem interesse nenhum. Mas, na verdade, eu queria estar perto dessa energia boa. E a gente se conectou, isso acho que foi no meio da faculdade, mais ou menos. E a gente, a partir daí, passou a fazer todas as cadeiras juntas e ter várias histórias juntas. Eu lembro que foi mais ou menos em 2006, por aí, né? Porque a gente se formou em 2009, foi mais ou menos nessa época, né? E a Cris, tu lembra? Lembro. A gente trabalhava no tabelionato, ambas. Eu acho que tu já estava trabalhando lá e eu comecei a trabalhar, foi o inverso. Eu acho que eu já estava e tu chegou. E aí, a Gélia sempre foi muito de presença, né? Então, era uma coisa assim que... E o tabelionato, muitas mulheres. Então, era uma coisa que sempre tinha os murmurinhos, assim. Ah, a Gélia. Então, sempre foi algo assim que os comentários sempre estavam lá. A Gélia. E aí, a gente no início não teve contato nenhum, né? Inclusive, a gente se evitava, mais eu evitava do que o contrário. Não têm ideia. Ela saiu para almoçar. A Gélia corria atrás. E eu corria atrás para almoçar com ela e ela me ignorava completo, porque ela não queria almoçar comigo. Por conta de burburinhos, enfim. Né? Mulherada, né? A gente tinha lá o tabelionato que era Mas eu fui insistente. Mulheres. Foi insistente. Eu te conquistei. Aí me conquistou. Aí foi atrás. Eu lembro que eu almoçava com ele. Quando eu tava voltando, quando a Gélia tava atrás de mim.
Querida. E aí foi que depois a gente... Insistia, Só mas que deu depois certo. também, quando começou, Quando fluiu. conectou, foi, né? Aí a gente fazia almoço, lembra que tu cozinhava pra nós? lá? Lembro, a gente Já fazia naquela dieta época, juntas naquela época, pensa muito antes Fazia os de... almoços, eu lembro. E assim foi, né? Foi. Sabe que tem tantas coisas que a gente faz com amigas e que jamais faria com o marido. E tem tantas coisas que a gente fala para as amigas de forma muito aberta que jamais falaria nem para o marido. Que parece que o nível de intimidade é outro, né? Não é que um é mais ou outro é menos, é diferente. E eu posso citar coisas que eu, por exemplo, não poderia fazer com meu marido, mas que eu posso fazer com vocês. A Cris, por exemplo, ela me veste. Eu ligo para ela se eu tenho um evento, alguma coisa, ou eu tiro uma foto e falo com essa roupa, essa outra. Imagina que vai fazer isso, qual sino assim do olhar? Tu faz, vai de qualquer jeito, Não, e dá né? sorte de eu ver sempre as mensagens, bem na hora. Às vezes ela vem nos 48 do segundo tempo e, amiga, o que tu acha esse sapato e essa saia? Não, você está conectada, tu é ligada. E o exemplo foi o último, inclusive, o congresso. Isso aí. A Bia, a gente pode fazer passeios, assim, inimagináveis, coisas que o Alcindo jamais faria, que é ir em museu. A gente vai caminhar muito longe para chegar em algum lugar. Melhor não falar. Eu tenho uma história muito boa, que é algo que eu jamais poderia fazer com o meu marido. Que foi, a gente alugou um carro elétrico. Indiada. Na metade da viagem, a gente não organizou bem, assim, quanto aquela bateria aguentaria de viagem, e a gente se perdeu no meio da viagem. E quem estava dirigindo? A Angélica. Então, assim, eu não briguei com ela, a gente se respeitou, coisa que não aconteceria com o marido, né? O marido se perde um pouco, a gente já diz, como assim? Com a Angélica, eu achei graça. A gente entrou numa cidadezinha muito pequena e achamos um posto para recarregar o carro. E a gente precisou ficar 5 horas paradas dentro do carro, recarregando o carro, conversando, né? Com fome, com frio, com sede, mas ficamos horas ali achando graça daquele caos. E depois a nossa viagem, que a gente ia seguir para uma outra cidade, para curtir um pôr do sol, para ver uma cidade linda, a gente chegou, era passado da meia-noite. Não vimos absolutamente nada, mas tudo num clima de muita festa e achando tudo muito engraçado, né? Não, essa história é muito legal, porque eu fico pensando, imagina se estivesse em casal, ia estar os dois furiosos ali, muitas vezes, né, dentro do carro. 5 horas dentro do carro, um tentando botar a culpa no outro, saber quem esqueceu de calcular quantas horas duraria uma bateria, né? E foi muito engraçado. Lembra que a gente tinha feito uma reserva no restaurante, não conseguiu, fomos dormir com fome, a gente ainda teve que procurar um lugar para carregar o carro. Foi uma indiada, completa indiada, assim. E a gente dormiu e no outro dia estava tudo bem, segue viagem e continua. Então, tem coisas que realmente a gente precisa fazer com amigos. Envelhecer, não só em comunidade, mas envelhecer uma comunidade e se sentir pertencente, né? Porque as nossas histórias, elas são tão bonitas, né? A gente, nossa, viveu muito tempo juntas. Eu acho que os melhores e os mais difíceis momentos, a gente estava uma do lado da outra e a gente sempre lembra de se ligar quando tá ruim e quando tá bom, né? Quando tem algo muito legal para contar, a gente, temos até um grupo que chama ABC. Agora os maridos vão olhar, não podia falar. Angélica, Cristiane e Bianca, né? E ali a gente compartilha, né? Mas, guria, sabe que o mais legal de tudo isso, desse estudo, é que ele trouxe à tona um jeito científico de mostrar o quanto a emoção nos permite envelhecer bem, com autonomia, porque até a questão de ter ânimo para sair para caminhar, quando a gente fica mais velho, a gente tem quando tem parceiros para fazer. E muitas vezes a gente envelhece ao lado do marido e um dos dois vem a faltar, né? Às vezes a esposa vai antes, o marido vai antes. E quando se tem amigos, comprovadamente a ciência já mostrou que esses lugares onde as pessoas vivem em comunidade, que elas vivem momentos juntas, que elas proporcionam emoções em conjunto, elas vivem com mais autonomia e elas vivem muito mais. Então, tem lugares, por exemplo, no Japão tem uma cidade, na Itália também, Sardenha, Costa Rica, que são 3 regiões que estão nessas zonas azuis. Eles avaliaram a alimentação, estilo de vida, exercício, sono
E eles chegaram à conclusão de que, embora todas as regiões tenham algo um pouco em comum nisso, o que tem de muito semelhante é a questão de viver em comunidade. Todos eles têm isso. Eles vão à igreja, eles fazem bailinhos. E o mais legal é que no Brasil tem uma cidade que está prestes a entrar para as Zonas Azuis, que é Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Legal. Que eles têm muito isso. Então, eles avaliaram, analisaram lá. Eles fazem eventos de final de semana. Então, tudo aquilo que eles fazem de muito legal, eles fazem em comunidade e junto com os amigos. Então, eu trouxe vocês aqui hoje com o objetivo de mostrar, de contar um pouquinho da nossa história e mostrar como é legal envelhecer juntos. A gente tem fotos novinhas, sem botox. Lindas. Maravilhosas. Maravilhosas. A gente continua, né? Eu acho até melhor, né? Eu acho que ter amigas que percorrem vários momentos da vida juntos, isso tem um significado maior, né? Então, a gente se conheceu na faculdade, numa época de muita leveza. Depois passamos pela fase da maternidade, os desafios profissionais. Então, ter... O casamento. Compartilhar crises esses desafios. do casamento, que é importante falar, porque Conversar. até nisso as amigas conseguem trazer a gente de volta para o centro, né? Conhece a tua história, te conhece às vezes melhor que a ti mesmo. Então, essas trocas de longas datas e não são amizades tão, assim, que tenham vinculados com o trabalho, esteja vinculados Sim, elas a vão uma... seguindo todas as fases, Exato. né? A gente tem isso mesmo. Gurias, e se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está nos assistindo com relação às amigas, o que vocês diriam para essas pessoas? Eu diria que é importantíssimo colocar a amizade na agenda. Assim como a gente disse que outros pontos da nossa vida pessoal que parecem acontecer naturalmente precisam ir para a agenda, a amizade também precisa. Porque cultivar uma amizade não é algo tão natural. A gente precisa se dedicar, precisa se esforçar, precisa procurar as amigas. E isso faz uma diferença gigantesca. Às vezes a vida está meio cinza, porque está faltando uma amiga, está faltando uma conversa em um momento de leveza dentro da rotina. Exatamente. Eu acho que o café terapia, né? Entre amiga não tem. Pode, eu faço terapia, eu tenho a minha terapeuta, mas nada vai substituir aquela conexão com uma amiga, aquela troca. Até me emociono, né? Porque inclusive nosso último contato, assim, que foi mais de ficar mais tempo conversando, a gente consegue até se questionar de algumas coisas que tu está com dúvida, tu pensa assim, da tua amiga te fala uma coisa assim, então a terapeuta pode falar? Pode. Ela vai falar alguma coisa, mas ela não vai te conhecer profundamente, ela não vai... Às vezes até eu sempre digo assim, faz uma terapia, aí pede opinião sobre o marido, a terapeuta vai dar a opinião, mas aquela terapeuta não conhece o teu marido, a tua amiga conhece. Então, já consegue te trazer uma leveza, te fazer tu realmente pensar como deve ser. Eu acho que em primeiro lugar, uma amizade e principalmente uma via de mão dupla, né? Porque ela vai e vem, então, os dois lados. E é lindo isso, né? É lindo passar a vida com vocês, gurias. Muito obrigada, amei. E vocês aí de casa, marquem aquele café. Marquem o chimarrão, só marca agora, já. Porque se ficar, vamos marcar, não vai acontecer. Então, eu marquei aqui no programa e trouxe elas para tomar chimarrão comigo. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Será que você está com fome ou está tentando preencher uma emoção? Sabe aquela situação de 22 horas abrir a porta da geladeira? Então, me conta, o que tu tá procurando lá? Tá com fome, tá procurando mesmo uma comida ou tá procurando algo que não vai encontrar lá dentro? Cansaço, irritabilidade, nada disso tá dentro da geladeira. Muitas vezes, na rotina, a gente acaba usando a porta da geladeira como um gatilho, literalmente, para compensar alguma emoção, para compensar uma crise de ansiedade. E depois daquela porta, o que a gente encontra sempre é comida. Muitas vezes isso já vem lá de criança, né? Quando a mãe fala assim, se comer todo esse prato de comida, vai ganhar uma sobremesa. Então, eu já como aquela comida ansiosa pela sobremesa, esperando pelo meu prêmio por ter
me alimentado. E isso a gente carrega para a vida. Só que na vida adulta, não é o prato de comida que vem antes da sobremesa. É um cansaço, é um sentimento de frustração, é um dia inteiro, muitas vezes, de trabalho exaustivo e quando a gente chega em casa, parece que nada é o suficiente. Nessa fase da vida da gente, em que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, buscar por comida como forma compensatória gera quadro de compulsão, e a compulsão vem pela ansiedade. Muitas vezes a gente está se sentindo ansioso porque sabe que tem algo para acontecer, ou cansado muitas vezes de um dia de trabalho, e o que acontece? Eu vou buscar uma compensação ou um calmante. E essas duas palavrinhas não estão dentro da geladeira. O que tem lá é comida. E é assim que a gente enxerga muitas vezes aquilo que a gente come, como um prêmio ou como um eu mereço, porque afinal de contas estou cansada. Qual é o limite disso? Não se encontra, não tem um reloginho dizendo, olha, pode parar, daqui para frente não é mais fome. A gente simplesmente vai fazendo enquanto o cérebro vai tentando se acalmar com um turbilhão de emoções e de sentimentos com relação àquela comida. Agora, pensar tudo isso e muitas vezes até se visualizar, como eu imagino que vocês aí de casa possam estar fazendo agora, não traz para vocês uma resposta, né? Então, o que, afinal de contas, eu posso fazer para que isso não aconteça de novo amanhã, quando eu abrir a porta da geladeira? Primeiro, jamais junte fome com emoção. As duas coisas juntas sempre vão gerar compulsão, sempre vão gerar sentimento de ansiedade. Então, primeiro, sacia tua fome, serve um prato de comida generoso, come e não repete. Depois disso, se permita colocar na tua rotina algo que tu goste. Já fracionado, não deixa na geladeira grandes porções, não tenha em casa uma gaveta das emoções. Muitas vezes, essa gaveta que guarda uma série de coisas que a gente gosta porque se sente bem comendo, porque se sente com uma sensação de prazer naquele momento que é tão rapidinho, isso gera um outro sentimento, que é o de frustração por ter novamente caído no mesmo ciclo, feito a mesma coisa que a gente sempre faz. E essa mesma sensação gera um outro sentimento, que gera uma outra emoção e que de novo nos leva a abrir a porta da geladeira, muitas vezes quando já está saciado. Então, só dizer para o paciente, muitas vezes em consultório, não belisque, não faça, e não gerar para ele uma solução, não vai adiantar, vai acabar caindo sempre na mesma tentação. Então, a solução aqui é: se alimentem, não fiquem com fome e procurem prazeres imediatos que te gerem sensação de bem-estar. E qual que seria esse prazer imediato, afinal de contas? Sai para caminhar, para correr, busca aprender uma habilidade nova que também te dê prazer. Ah, Géli, mas correr não é a mesma coisa que comer uma pizza. Claro que não, mas a gente precisa aprender a se relacionar com a pizza e colocar também o movimento na vida. Existem momentos na vida que fazem a diferença de verdade. E o meu, com certeza, é sempre com Reserva do Vale. Esse é um café especial que é produzido em Vitória da Conquista, na Bahia, e chegou para dominar o coração da gauchada. Gente, esse é um café muito gostoso e vocês precisam experimentar. Então, escaneie o QR Code na tela e assiste o vídeo a seguir. Consultório aberto. Agora é o momento em que eu respondo as perguntas que vocês me enviam lá nas redes sociais.
ouvi falar do Mounjaro, mas tenho medo de estar tomando um atalho. Bom, primeiro que existe uma culpa social enorme em torno do uso dessas medicações, né? É como se tomar alguma medicação para ajudar nesse processo fosse admitir fraqueza, enfim, como se a pessoa tivesse com preguiça de fazer o que ela tem que fazer. Mas ninguém tem vergonha de dizer que toma um antihipertensivo, por exemplo, para baixar a pressão, para controlar a pressão, né? Ou, em caso de necessidade, um antidepressivo. As pessoas, elas usam das medicações existentes porque a medicina as criou por algum motivo, para facilitar a vida, para medicar quando precisa. Isso não é uma preguiça. Às vezes as pessoas, inclusive, fazem uso e não contam para ninguém, para evitar o julgamento. E, normalmente, quem julga é porque não conhece as dificuldades alheias. Então, antes de pensar se está ou não está tomando atalho, pensa por quê. O Mounjaro, ele existe, sim, para tratamento de obesidade e, sim, muitas vezes, para uso de pessoas que não conseguem chegar no peso que querem sem ajuda. Assim como as pessoas muitas vezes não conseguem baixar a sua própria pressão arterial porque elas consomem alimentos ricos em sódio e elas têm que usar, ou mesmo consumindo alimentos baixos em sódio, elas têm a pressão alta e precisam de medicação. Então comecem a olhar para isso de outra forma, de uma forma mais carinhosa, sem tanto julgamento, e entendam que o Mounjaro, ele só é atalho quando tu não usa ele com estratégia. O Mounjaro, eu diria que ele é uma janela aberta, tu que escolhe o que vai ter depois dela. Então, assim, não é um Mounjaro que faz escolhas, não é a medicação, indiferente se for Mounjaro ou qualquer outro nome comercial. Quem faz as escolhas somos nós. Então, aproveitar a janela de uso para mudar hábitos, fazer exercícios físicos, baixar o peso, se sentir melhor e usar isso como um gatilho para melhorar o resto da vida, que é o que vem depois da caneta, é que realmente vai fazer a diferença. Então, não é um atalho, se tu souber por quê, e aproveitar essa janela para realmente mudar a tua vida. Aí não é um atalho. Caso contrário, é só um aluguel caro, um aluguel de um corpo que tu não vai conseguir manter depois. Então, pensa sobre isso. Próxima pergunta. Comer pouco pode atrapalhar o meu emagrecimento? Com certeza. Muitas vezes, eu passo muito por isso com os pacientes, de prescrever um planejamento e eles falam, mas é muita comida, eu não vou emagrecer. Quem sabe se eu comer um pouquinho menos, eu emagreço mais rápido. Pelo contrário, existe um cálculo que a gente chama de taxa metabólica basal. O que isso significa? Que eu preciso consumir, no mínimo, aquelas calorias que cada um tem aí, a sua taxa metabólica basal, para exercer funções mínimas do dia a dia. Se eu não fizer, se eu não cumprir com essas calorias diárias, muito provavelmente eu vou baixar essa taxa, ou seja, eu vou gastar ainda menos. A taxa metabólica basal nada mais é do que as calorias que eu gasto durante o dia. Se eu comer menos do que isso, cada vez eu gasto menos. A melhor forma de gastar mais, de aumentar a taxa metabólica basal, é construindo músculo, é ele que queima mais calorias durante o sono. Quanto mais músculos eu tiver, mais calorias eu queimo, mais magro e definido eu fico. Então, sim, eu tenho que comer melhor, eu tenho que comer de forma adequada, consumir calorias mínimas para poder ganhar massa muscular e aí sim emagrecer, perder gordura e chegar assim no shape que eu quero, sem passar fome. Comer menos não emagrece mais rápido de jeito nenhum, só provoca uma série de disfunções metabólicas, altera inclusive hormônios, então não é por aí que tu vai emagrecer mais rápido. Próxima pergunta. Jejum intermitente funciona ou é moda que vai passar? Gente, jejum intermitente não é moda, ele veio para ficar, né? Funciona? Funciona com estratégia. Não é simplesmente, o jejum não é sobre ficar sem comer, e sim sobre o que tu faz na janela alimentada. Quanto tempo tu vai ficar
entre espaços de uma refeição e outra, e o que tu vai fazer, o que tu vai escolher. Já vi gente fazendo jejum, simplesmente ficando sem comer 24 horas. E depois acha que, numa janela de 1 hora, se pode comer tudo aquilo que se quer, que deseja. Emagrece? Bom, vai perder peso fazendo isso, se tiver muito peso para perder. Porque, afinal de contas, tu para de consumir, sei lá, 4.000, 5.000 calorias por dia para consumir 2.000 ou 3.000 calorias numa janela de 1 hora. Então, sim, talvez tu perca peso num processo inicial, mas depois vai entrar naquele efeito platô, que é estagnado, não vai mais, e esse é uma forma de fazer jejum muito errada e muito ruim. Então, tem que ser feito com estratégia. A janela alimentada desse jejum tem que ter alimentos saudáveis e nutritivos o suficientes para que a gente não fique doente, para que não desacelere a taxa metabólica basal e para que o teu metabolismo funcione adequadamente, né? Então, jejum a gente pode começar, por exemplo, fazendo só o descanso fisiológico ou descanso digestivo, que a gente chama, que são 12 horas sem comer. Jantou às 6 da tarde, vai comer depois das 6 da manhã. Jantou às 9 da noite, vai comer depois das 9 da manhã. Isso não é jejum, isso é descanso fisiológico ou descanso digestivo. Eu mostro para o meu metabolismo que eu não preciso estar trabalhando em digestão todo o tempo. E isso é maravilhoso. Eu acho que isso é uma regra, uma estratégia que todos nós deveríamos seguir, exceto, claro, quem não pode por algum motivo específico. Caso contrário, é assim que eu vivo a minha vida, inclusive, 12 horas com descanso digestivo, descanso fisiológico. Mas ainda não é jejum. Jejum a gente pode considerar acima de 14, 16, 18 horas. Isso vai depender do quanto a gente consegue consumir a própria gordura e qual é o tempo que eu levo para começar a consumir essa gordura como fonte de energia. Então, o jejum não é moda, realmente ele veio para ficar. É uma estratégia muito boa para o emagrecimento, para funções cognitivas, inclusive para quem quer estudar, muitas vezes se manter um período em jejum foca ainda mais, né? Mas tem que ser feito da forma correta. Aí vai funcionar. Agora, quer uma estratégia toda voltada para ti de forma personalizada? Escaneia o QR Code aqui na tela e entra para o time do Método GEL Vida Leve. E assim chegamos ao final de mais um GEL Vida Leve. Obrigada pela companhia de vocês. E lembrem-se, vida leve não é ter um corpo perfeito, mas é viver em paz com o seu. Beijo!